Olá, seja bem-vindo ao Carreira Fashion. Nós elaboramos esse vídeo especialmente para você, trazendo orientações para que você faça uma boa elaboração do seu currículo. Meu nome é Ângela Valieira, eu sou counselor e coach de carreira. Eu sou Ayrton Bacher, diretor do Carreira Fashion e também sou Headhunter. Ayrton, qual você acha que é a maior dúvida que as pessoas têm quando vão elaborar um currículo, ou qual a coisa que elas deveriam prestar mais atenção? O que você acha assim, que é a dica principal para elaborar um bom currículo? Você tem isso em mente? Assim? Eu tenho algumas dicas sim. Agora, eu acho que elas não têm dúvidas para elaborar currículos, porque elas elaboram sem perguntar nada para ninguém. É verdade. Principalmente quem procura estágio, é muito interessante, porque às vezes a pessoa fica 4 anos fazendo faculdade, aí gasta 15 minutos para fazer um currículo. É incrível isso. O investimento é tão desproporcional, o investimento para elaborar esse currículo é tão desproporcional ao tempo que a pessoa gastou para fazer 4 anos de faculdade, né, que é muito interessante. Você sabe que há muitos anos atrás eu vi um capítulo de um reality show americano muito interessante. Era uma família e a mãe era uma atriz muito famosa e tal, que já estava já não era mais tão jovem assim, né? A filha dela já tinha 20 e pouquinhos anos e tal, e a filha nunca tinha trabalhado, e a mãe e a filha começaram a brigar, discutir dentro de casa e tal, e a menina falou assim, não, é porque eu vou arrumar um emprego. Ela, isso, pelo amor de Deus, vai trabalhar, vai fazer uma coisa da sua vida. Então ela falou assim, eu vou elaborar o meu currículo. E a menina foi pro quarto, e era um reality show, né? Então eles ficam acompanhando o dia a dia da família. A menina ficou 2 dias e meio trancada dentro do quarto. Ela saía, tomava café, almoçava, voltava pro quarto e tal e tal. E aí quando ela voltou, ela chegou, né, com impresso, e falou assim, mãe, desculpa, tal, pela briga, será que você pode dar uma olhada no meu currículo para ver como ficou, não sei o quê? A mãe leu, chorou de emoção, e falou assim, eu fiquei muito feliz que você ficou esses 2 dias e meio dedicada para montar realmente um bom currículo, tá muito bom o seu currículo, ó, te dou uma dica, muda não sei o que, tal, e elas fizeram as pazes. Eu lembro que eu olhei aquilo e falei assim, gente, quando que você pega uma pessoa no Brasil de 20 anos que vai ficar 2 dias e meio enfurnada dentro do quarto para montar o melhor currículo que ela possa montar? E como você falou, fazem em 15 minutos e ainda deixa um monte de erro de português para trás, faltando informação, e depois fala, não sei por que eu não arrumei um emprego. É incrível. Hoje a gente vê muitos currículos bem feitos, mas continua muito currículo assim mal feito. O percentual de currículos mal feitos é muito maior do que o dos currículos bem elaborados. Infelizmente, né? Porque não se pensa que aquilo está retratando a sua imagem, né? Quantos currículos são feitos e encaminhados sem realmente notar o que a vaga está pedindo, e você não se dá o trabalho de dar uma mudada no currículo. Não é mentir, não, é adequar o currículo para aquela vaga, né? Isso além do que você falou, né? Erro de português, né? Objetivos errados ao que a empresa está pedindo, né? O pessoal põe o objetivo, quero trabalhar com produção de moda, e a vaga era para comprador de vestuário. Isso acontece muito, é impressionante, que a coisa de atirar para todo lado, né? Acha que emprego é isso, é atirar para todo lado, e não é assim. Você sabe que uma vez, quando eu dava aula ainda, né, que eu dei aula em faculdade por muitos anos, uma menina que era excelente aluna, esforçadíssima, tinha um trabalho realmente muito bom, ela chegou para mim e falou assim, Ângela, professora, será que eu posso conversar com você? Porque eu tenho enviado o meu currículo e ninguém me chama nem para uma entrevista. E, poxa, já tem 4 meses, tendo para 5 meses, e eu estou preocupada, o que será que eu estou fazendo de errado? E eu lembro bem da minha reação, eu falei para ela, fulana, seu currículo deve estar muito ruim. Por que eu falei isso? Porque eu sabia que ela era uma pessoa com grandes qualificações, muito adequada para o que ela estava procurando, né? E daí ela olhou para mim e falou assim, mas professora, meu currículo é bom, a senhora sabe que eu sou uma pessoa estudiosa, que eu sou esforçada. Eu falei, aí vem o primeiro engano. Currículo não é aquilo que você sabe e tudo mais. O currículo é um documento, é um papel, é um anúncio publicitário que você está fazendo de você mesmo. Então não adianta você ter todo esse conhecimento que você tem, esses cursos que você tem, essas suas habilidades que são realmente muito boas, você é muito competitiva para o mercado, se você não conseguir colocar isso no papel. O que eu estou querendo te dizer é que o papel, o documento, deve ter sido muito mal elaborado, porque para ele não retratar
né, as suas competências a ponto de ninguém te chamar, ele deve estar muito mal elaborado. E quando a gente foi pegar, ele tinha realmente vários equívocos. Um deles era que o objetivo não estava claro. E é uma coisa muito comum, né? Não adianta você mandar currículo para várias empresas, às vezes consegue um contato do recrutador, envia, o recrutador chega, olha o currículo e fala, tá, mas essa pessoa está querendo o quê? Ela quer trabalhar com o quê? Se você não consegue dizer qual que é o seu objetivo, não é a empresa que vai inventar um objetivo para você, Às né? vezes parece que ele veio por engano, né? É. Porque se vê o currículo e fala, mas a vaga não é essa, acho que essa pessoa mandou por engano. Né? Agora tem currículos que a pessoa se valoriza tanto, que parece que foi feito pela mãe dela, né? Porque eu tinha um amigo que falava isso aí, né? Currículo parece que não dá para acreditar em currículo, porque o currículo parece que foi feito pela mãe da pessoa, né? Porque só tem pontos positivos, né? Então isso também às vezes precisa tomar um pouco de cuidado com as coisas que escreve no currículo, porque tem gente que coloca absurdos achando que aquilo é importante, tipo assim, sou pontual. Quem quer contratar alguém que chega atrasado? É o mínimo, é uma né? obrigação a pessoa chegar no horário. É o mínimo. Né? Ou a pessoa... Sou honesto? Já viu esse também? Essa também é boa. Né? Você vai contratar alguém e diz, não, o honesto é o mínimo, é o obrigatório. Né? Ou coloca como defeito, né, que a pessoa é perfeccionista. Isso também é muito comum, né? É bastante comum. Escrever que ela é perfeccionista como sendo um defeito, tipo assim, botar um defeito que vai pegar bem. Né? Vamos ver como, vou escolher como eu faço as coisas bem feitas, né? Então, eu acho que precisa tomar bastante cuidado. Mas acho que o mais importante mesmo é fazer um currículo adequado, né, onde você pode estar considerando, né, quais são as habilidades, as competências, o conhecimento que se pede para aquela vaga. Né? Até para entender um pouco mais, que é um pouco confuso essa história de o que é o conhecimento, isso, o que é eu acho que é legal explicar. O famoso chá, né? Que é uma das linhas. Existem diferentes linhas que os recrutadores utilizam, mas que todas, no fundo, querem dizer a mesma coisa. Uma delas é o chamado chá, que eu acho que é mais fácil, né, de se explicar. Então, chá é uma sigla, né? C de conhecimento. H, habilidades, uma habilidade, né? E o A de atitude. E qual que é a diferença do conhecimento, da habilidade e atitude? O C de conhecimento, o que é conhecimento? Eu costumo dar um exemplo do cara que joga tênis. Né? Você pode comprar um livro como jogar tênis. E você lê o livro inteirinho. Você pode até decorar o livro. Você tem o conhecimento de como se joga tênis. Mas você não sabe jogar tênis. O que é habilidade? Aí você vai para a quadra, aí você tem toda a teoria, é o conhecimento. Aí para a quadra você vai jogar, você acerta a bolinha, acerta no outro, né? Aí o outro devolve, você joga, aí você faz um ponto, aí outro faz um ponto. Você vai ser a experiência, não é isso? Exatamente. O conhecimento, ele é teórico. E a habilidade, ela é prática, ela é a experiência prática que você tem. Às vezes até você pode começar na prática, né? Tem gente que já tem que começar na prática, aprende aquilo de maneira empírica e depois ele fala, puxa, eu estou trabalhando com comércio exterior, eu acho que eu deveria fazer um curso de comércio exterior para poder trabalhar melhor como que eu vou fazer essas compras internacionais de moda ligado com o comércio. A área de moda era assim, antes de existirem os cursos de Primeiro moda. o empírico e depois o teórico, não tinha curso de graduação de moda, tudo era aprendido mesmo com a experiência. Agora, é interessante saber separar isso e saber explicar. Por exemplo, um profissional de marketing de moda, ele precisa ter conhecimentos, que é a parte teórica, sobre desenvolvimento de coleção. Porque se ele não entender um pouco da teoria de como é feito o desenvolvimento de coleção, ele não vai conseguir conversar com um estilista, com um profissional de desenvolvimento de produto, com um comprador, para poder levantar as informações necessárias para fazer o trabalho dele de marketing de moda, né? Agora, então ele precisa do conhecimento teórico de desenvolvimento de coleção. Ele não precisa ter prática. Já a habilidade prática, ele precisa ter de toda a parte de marketing, né? Porque para ele ser um gerente de marketing, ele precisa conhecer a fundo disso. Então, realmente, tem coisas que nós só precisamos ter conhecimento e não necessariamente ter experiência. Um gerente de marketing não precisa saber fazer uma coleção, criar uma coleção. Ele só precisa entender, teoricamente, como isso é, né? Mas a parte de marketing, essa sim, ele precisa saber a fundo, porque é o que ele efetivamente vai executar. E aí que é a importância de entender essa diferença, né? Não, é exatamente isso, né? Você precisa lembrando ainda que tem a atitude, né? Então você tem conhecimento, habilidades e atitude. Então no caso ainda de jogar tênis, atitude é o cara proativo, joga de maneira agressiva, com visão de jogo, isso tem atitude. Esses três formam a competência. Então quando às vezes você fala determinada função precisa conhecimento, mas não precisa habilidade, às vezes não precisa habilidade,
relacionado àquele conhecimento, mas precisa ter outro tipo de habilidade. Né? E tem vagas que não precisam de nenhuma habilidade, no caso do estagiário ou de vagas iniciais, né? Que a empresa realmente quer apenas que a pessoa tenha um conhecimento teórico e ela vai ensiná-lo dentro da prática. Isso acontece bastante também. Não é toda a vaga que pede experiência, como às vezes as pessoas pensam. Isso cada vez menos, né? Porque hoje até quando se contrata um estagiário, né, como a gente já comentou em outros momentos, a empresa contrata alguém para resolver um problema. Né? Ela contrata um estagiário, ela está disposta a ensinar, mas ela quer um retorno também rapidinho, porque quem tem que ensinar é a faculdade. Na verdade é essa. Né? Então o aluno ele paga para fazer faculdade, depois ele quer treinar dentro da empresa ganhando. Aí que entra a questão da atitude, então, né? A empresa, ela não exige a experiência muitas vezes, porque é assim que todo mundo começa. Existem, sim, as vagas que não exigem a experiência, mas o que vai ser o diferencial nesse caso, quando não é exigida a experiência, é justamente a atitude. É ele ser proativo, é ele ser persistente, é ele ser paciente, é ele buscar conhecimento, né? É ele ter agilidade, ele ser rápido. E ele pode mostrar isso não necessariamente na empresa, ele pode mostrar isso num histórico que não está relacionado à vida profissional dele, porque ele nem tem essa vida profissional ainda. Mas algumas coisas que ele já fez ao longo da vida, né? O trabalho voluntário, por exemplo, né? É bastante comum hoje, tá? Quase todo mundo agora coloca no currículo, faz trabalho voluntário. Mas era um bom exemplo, pelo menos anteriormente, né? De que a pessoa mostrava que fazia alguma coisa além daquilo. Então mostrava uma pessoa proativa, né? Ele pode nunca ter trabalhado numa empresa, mas ele pode ter montado alguma coisa própria, pequena, seja lá, vender sanduíche natural na praia, mas mostra um perfil empreendedor. Então, algumas coisas que podem mostrar, sim, essa atitude que é importante para a empresa na hora da seleção. E, acima de tudo, ele se conhecer para saber dizer que atitudes são essas que ele tem, né? Porque as atitudes, elas são decisivas, sim, em várias questões. Né? Às vezes a pessoa fala, foi, não foi com a minha cara, é o meu perfil. Não, não é isso. Se eu tenho, por exemplo, uma vaga para uma hostess, né, uma recepcionista de um evento, de uma sala de desfiles de moda, de uma Fashion Week, eu não posso contratar uma pessoa que tem um perfil tímido. Né? Ela não pode ser uma pessoa tímida, né, que tem medo de lidar com o público. Eu preciso de uma pessoa que seja expansiva. Agora, uma pessoa tímida, ela pode atuar muito bem em outros tipos de trabalho que exigem uma maior concentração, um maior foco. Então, cada atitude está ligada a determinados tipos de profissões ou de necessidades que a empresa tenha, de como é a cultura da empresa, o que está acontecendo. Existe a vaga certa para cada pessoa, mas você precisa se conhecer, saber quais são suas atitudes. Mas de maneira objetiva, como você acha que ele tem que colocar isso no currículo? Existem basicamente duas linhas. Existem alguns profissionais de RH e orientadores de carreira que dizem que a pessoa não deve escrever no currículo, na parte do mini currículo, coisas como sou proativo, sou criativo ou qualquer coisa assim. Já existem outros recrutadores que afirmam que sim, que deve se colocar. Então, se a gente fosse fazer como Buda para seguir o caminho do meio, eu acredito que você, o que eu até oriento, coloque sim no teu mini currículo ou resumê, aquele pequeno texto de um parágrafo que vem logo depois do objetivo. Então, objetivo, comprador de moda. Resumê ou mini currículo, resumo do currículo, tem diferentes nomes. Uma rápida descrição dos seus conhecimentos, das suas habilidades e encerre com 3 ou no máximo 4 atitudes principais que você tenha e que sejam realmente marcantes da tua personalidade, do seu perfil, que possam ser um diferencial e que são importantes para o tipo de vaga que você está procurando, para a ocupação que você está procurando. O que são atitudes? A gente pode ir no básico, no mais comum, mais conhecido, sou proativo, sou perfeccionista, sou extrovertido, sou criativo, mas existem diversas outras. Possuo visão de negócio, possuo visão do todo, habilidade numérica, boa comunicação oral e escrita, puxa, também é um pouco básico. Na verdade, um bom português é obrigação de todo mundo, né? Mas tenho facilidade de construir relacionamentos sólidos, né? Desenvolvo bons trabalhos em equipe, sou visionário, sou de vanguarda, sou detalhista,
né? Sou uma pessoa criteriosa, meticulosa. Então existe uma quantidade muito grande de atitudes que podem ser trabalhadas. E é importante a gente saber, por exemplo, a pessoa pode colocar assim, sou agressivo. Colocando só assim, a gente pode pensar, puxa, mas isso é ruim. Você coloca, puxa, mas se a vaga for para a área comercial, essa é a pessoa que eu quero. Eu quero uma pessoa com agressividade, né, que vai atrás, que levanta, que vai à luta e tal. A agressividade, ela também pode ser positiva. Ela não quer dizer que a pessoa vai lá bater em alguém, brigar com alguém, não é isso. Né? A agressividade bem colocada é muito importante. Muita gente fala do proativo sem nem saber o que é proativo. Né? O proativo é o contrário do reativo, não é isso? Reativo é aquele que apenas reage aos estímulos, então ele só faz o que o chefe manda. O proativo é aquele que vai antes, né? Que ele já vai ver o que tem para fazer, sai na frente. Né? Espírito de liderança também é algo nesse sentido. Sou diplomático, tenho facilidade de negociação, sou flexível, procuro criar formas de todas as pessoas da equipe trabalharem em harmonia, prezo a harmonia e trabalho para ela dentro do meu ambiente. Uso a minha comunicação para elaborar bons relatórios, para dar bons treinamentos. Né? Então, existem muitas coisas que podem ser colocadas, mas a base é autoconhecimento. É você saber quem você é e enxergar qual é o seu diferencial positivo. Mas também enxergar quais são os seus pontos fracos, né? Porque Sim, a gente precisa saber quais são os pontos fracos para poder acho que melhorá-los é depois. importante, Ângela, vale lembrar que o resumo é de extrema importância. Fundamental. Porque o selecionador ele vai ler só a o resumo. primeira coisa. Então, se o resumo não for atraente, ele não vai ver o resto. Então, não adianta ele escrever tudo isso num currículo de 3 páginas, já começa por aí, porque ninguém tem Não, tempo. o resumo é um parágrafo. Não, eu digo currículo, estou falando do currículo. O currículo não pode ter é uma mais página. que 3 páginas. Não, o currículo padrão é uma página. Sim. Né? 2 páginas é quando a pessoa já tem um cargo de gerência, exatamente. que aí ela tem uma vivência mais longa para colocar. Se for uma diretoria, é que possa até colocar 3 páginas. De maneira resumida, né? Porque, por exemplo, os cargos até de diretoria, você só coloca com mais detalhes os últimos cargos. Os que você teve antes de se tornar um gerente, eles não têm mais tanta relevância. Você apenas coloca o nome da empresa, o cargo e o período, mas você não precisa mais fazer uma descrição das atribuições daquele cargo. Você vai fazer isso só referente aos últimos ou aos mais relevantes, quando você já tem uma carreira bastante longa. Mas esse resumo é um parágrafo. Isso tem que ser atraente. Muito. Eu costumo falar nas palestras que você é um produto na prateleira do supermercado e o recrutador está passando com um carrinho no meio do corredor. Tem um monte de produto nas gôndolas, um monte de produto nas prateleiras. Por que ele vai pegar esse e não aquele? Por que ele vai pegar você e não outro? Primeiro, pela embalagem. A embalagem tem que ser atraente, né? E a embalagem aqui é o currículo. Porque o currículo é a primeira coisa que ele vai ter contato. Assim como no supermercado, a primeira coisa que você tem contato é a embalagem. Não, né? O currículo é a embalagem. Então, é o currículo, é a mesma coisa. Aí a embalagem te atraiu, você vai pegar e você vai ler com mais atenção. O que é aquele produto, de repente de que ingredientes ele é feito, ou como é o modo de preparo daquilo e tal. A mesma coisa o currículo. O mini currículo te atraiu, como você disse, é a primeira coisa que chama atenção, me atraiu. Então deixa eu pegar e ler o restante para ver se bate com o desenho da vaga que eu tenho aqui. Porque esse currículo só vai me atrair se ele tiver o chá, os conhecimentos, habilidades e atitudes, que a vaga que eu tenho em aberto necessita. Tem currículos também, assim, super bem elaborados, mas que esse candidato não é chamado para entrevista. O que acontece é que muitas vezes esse currículo ele não está adequado para o perfil que está sendo buscado por essa empresa. Né? É a história desse chá não está adequado com o chá que a empresa está pedindo. Não é isso? Não existe o melhor currículo do mundo, né? O currículo perfeito que vai conquistar qualquer vaga. Isso não existe, porque ele sempre vai ter que se adequar a uma vaga ou outra vaga. Então, o currículo perfeito, entre aspas, é aquele cujo chá descrito no currículo bate com o chá da vaga, bate com o desenho da vaga. Aí sim ele passa a ter chances, então, de ser chamado para uma entrevista, e é nessa entrevista que ele vai poder se mostrar realmente e aí sim vender o seu peixe.
Então, até por conta disso, eu acho que é muito interessante. A gente convida você a assistir o nosso outro vídeo aqui do Carreira Fashion, um dos nossos vídeos, que é o que fala sobre a entrevista, né? Sobre como participar de uma entrevista de emprego, ele pode ajudar bastante você. Outra coisa que é importante junto do currículo é ter um portfólio. Não é? Existem áreas onde é fundamental ter o portfólio e muitas pessoas não sabem como fazer o portfólio. No site do Carreira Fashion, os assinantes do site podem fazer gratuitamente um curso de elaboração de portfólio. É um curso online, gratuito, porque ele já está incluso no valor, né, da assinatura de divulgação do seu currículo no Carreira Fashion. E lá a gente explica desde um estudante que nunca trabalhou, como que ele pode montar o portfólio, onde ele vai mostrar aquilo que ele é capaz de fazer, assim como um profissional que já tem bastante experiência, como que ele elabora esse portfólio também, como ele vai fazer a edição, quais são os materiais mais importantes para serem colocados, de que maneira colocar, se é só imagem, se é só texto, se tem que ter as duas coisas, como que isso funciona. E uma outra questão que muitas pessoas perguntam no currículo é se deve-se ou não colocar a pretensão salarial no currículo. Bem lembrado. E é muito difícil, porque você, para poder dizer a sua pretensão salarial, você já tem que estar na entrevista, porque você precisa ter informações mais aprofundadas sobre aquela vaga, sobre aquela empresa, né? Então, se recomenda não colocar no currículo uma pretensão salarial, principalmente para quem está começando a carreira, porque é muito complicado. Essa pretensão ela vai variar de acordo com a vaga. Na verdade, a pretensão salarial não é quanto eu quero ganhar para pagar as minhas contas. Ela é quanto eu acredito que mereço receber em troca de determinado serviço que vai ser prestado de acordo com as suas necessidades. É quase como elaborar um orçamento, né? Quando a gente leva o carro no mecânico, o mecânico vai ver. O mecânico sabe fazer muitas coisas, mas ele vai ver o que eu estou precisando que seja feito no meu carro, para daí passar um orçamento. E é a mesma coisa. Você pode ser um profissional que faz muitas coisas, mas você precisa saber qual é a necessidade do seu cliente, né, que é a empresa que está te contratando, para daí passar um orçamento, que seria a pretensão salarial. Tem outra vantagem não colocar a pretensão salarial. Porque se ele não coloca a pretensão salarial, porque ele colocando, a empresa pode falar, ele quer acima do que nós podemos pagar, ele não colocando, essa empresa vai chamá-lo para a entrevista. Isso não é perda de tempo. Há mais chances de ele ser vai chamado aumentar mesmo. o networking dele, não, mesmo que ela não possa pagar aquilo. Mas ela vai conhecer mais uma pessoa de RH, que pode futuramente aparecer uma outra vaga de outro nível, que possa pagar esse salário pretendido e ela lembrar desse candidato. Então, isso eu sempre aconselho também, não colocar a pretensão salarial para não perder nenhuma oportunidade de entrevista. E os RHs trocam informações entre si também. Sim, às vezes um RH pode indicar para um colega dele de RH de uma outra empresa que está precisando daquele profissional e que a entrevista foi interessante e tudo mais. Então também, se você chega lá, começa a conversar, vê que o salário não tem nada a ver com aquilo que você já tem de experiência e principalmente com quanto era a sua remuneração anterior, porque o salário está muito ligado à sua remuneração anterior também. Né? Eu já vi pessoa falar assim, puxa, eu fui para uma entrevista, não passei, eu pedi porque eu queria ganhar 50% mais do que eu ganhava no meu último emprego. Isso não existe. Né? É uma escala gradual. Então, se você chega lá e o salário que lhe é oferecido não é aquele que é interessante para você, não trate mal o recrutador. Tem gente que faz isso. Começa então a desdenhar a vaga, tratar mal, levanta, quer ir embora. Você está perdendo justamente essa chance do networking, de poder ser indicado às vezes para uma outra empresa, de um colega dele de RH, ou para uma outra vaga naquela mesma empresa, para uma outra marca do grupo, né? Porque cada vez mais hoje nós temos grupos que têm diversas marcas e existe esse giro todo aí que pode acontecer. Né? E é por conta disso que o Carreira Fashion realiza a pesquisa salarial Carreira Fashion, que é a única pesquisa com as médias salariais do segmento de moda no Brasil. É apenas o Carreira Fashion que faz isso desde 2011. Então, os assinantes e as empresas que fazem parte do Carreira Fashion, que são associadas ao Carreira Fashion, elas têm acesso às informações com as médias salariais por porte de empresa, região, área de atuação
e nível hierárquico. Então nós temos empresas de todos os elos da cadeia têxtil que participam disso e lá você encontra as médias salariais e você fica melhor munido de informação para poder negociar esse salário. Nesse vídeo, nós trouxemos para você dicas de como elaborar um bom currículo. Assista também aos outros vídeos do Carreira Fashion e pegue mais dicas e informações para ajudar você na sua carreira.